convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo na carta aos Efésios. Irmãos, hoje, nossa última ministração, nossa última reflexão com relação à carta aos Efésios. Nós vamos hoje, capítulo número 6, versículo número 10. Carta aos Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo número 10, certo? Irmãos, esse capítulo, esse versículo, ele é extremamente conhecido. Se trata da armadura de Deus. É um capítulo de batalha espiritual. É um capítulo muito conhecido. Você que é crente há um tempo, você que tem aí um pouco de familiaridade com a palavra de Deus, toda vez que alguém falar sobre a armadura de Deus, batalha espiritual, você já sabe. Capítulo 6 de Efésios, versículo número 10. Amém? Então eu vou começar lendo aqui e vocês vão me acompanhando aqui. No demais, diga assim, no demais. Irmãos meus, não é só no demais, tá, irmãos? Eu não combinei com você, é só no demais. Vamos lá. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, firmes, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E agora o finalzinho da carta, a saudação de apóstolo Paulo, falando assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, então hoje, nossa última ministração, falando sobre a carta aos Efésios. Você foi abençoado por essa ministração, irmãos? Eu estava aqui e repensando, né? Foram meses pregando e falando sobre essa carta, e para mim foi uma grande maravilha, né? Você chegar ao final de uma série como essa, de uma ministração como essa, você fica com muita gratidão por o Senhor ter abençoado, por o Senhor ter falado, por o Senhor ter acompanhado. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar chegando hoje ao fim, e que venham novas outras séries, que venham novos outros tempos, para que o Senhor continue falando conosco, amém? Irmãos, quando nós lemos o primeiro versículo, lá, versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Por que eu pedi para vocês repetir no demais? Sempre quando a gente tem essa palavra na Bíblia, no demais, portanto, digo-vos, muito bem, essas coisas, ele está dizendo, ele está se referindo às coisas que ele falou de antes. Então a armadura de Deus, ela não é pregada isoladamente, somente a armadura de Deus, mas ele está começando dizendo assim, ó, no demais. E aí a gente vai parar para a gente dar uma olhada e saber o que é aquilo que ele falou antes, que nós já ministramos aqui, mas é que nós vamos relembrar. Abre comigo aí em Efésios capítulo 4, mesmo livro, capítulo 4, só volta um pouquinho.
Nós vamos ler aí versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou lendo aqui, tá, irmãos, para a gente se adiantar, porque já está bem avançado o tempo. Rogo-vos, pois eu preso do Senhor. Lembra que eu falei rogo-vos? Essa palavra rogos é ele falando assim, ó, eu estou pedindo pelo amor de Deus para os irmãos, eu estou pedindo, eu estou implorando. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essa, irmãos, a partir do capítulo 1, 2 e 3, vai falar um pouco mais sobre teologia. No capítulo 4 para frente, ele vai falar sobre mais das coisas práticas. Então ele está dizendo assim, ó, eu rogo por vocês, eu clamo, eu peço pelo amor de Deus que vocês andem como a vocação que vocês foram chamados. Porque, irmãos, nós não fomos chamados somente para ser salvos, mas nós somos chamados para viver uma digna, semelhante ao reino de Deus e semelhante a Cristo Jesus. Porque se fosse só para a gente ser salvo, nós não estaríamos mais aqui. No dia que nós aceitamos a Cristo Jesus e no dia que nós fomos salvos, o Senhor já tinha nos levado e nos arrebatado. Se Ele não fez isso, é porque Ele quer que nós cumpramos um propósito, que a gente seja parecido com Ele, certo? Então, você que recebeu a Cristo Jesus, foi salvo, saiba que a salvação ela não para por ali, mas você ainda tem uma longa caminhada. Então ele diz isso, para que vocês andem, né, na vocação que vocês foram chamados, humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros. Amém, irmãos? E aí, eu vou falar uma série de coisas aqui, eu vou citando os versículos, você só vai me acompanhando, senão a gente vai perder muito tempo. Mas, irmãos, quando a gente fala, voltando lá para o 6 e o 10, no demais, ele está falando dessas outras coisas que ele já citou. Fortalecei-vos no Senhor. Como é que a gente se fortalece no Senhor? Primeiro, irmãos, vínculo da paz. Lembra que nós estudamos isso e falamos sobre isso, sobre a unidade da paz aqui na igreja? Nós hoje temos um único Deus, um único Senhor, somos muitas famílias, muitas pessoas aqui caminhando aqui, mas nós somos unidos pelo vínculo da paz. A paz é o que nos mantém caminhando com Cristo Jesus. Longanimidade, mansidão, amor, benignidade, com o vínculo da paz. E aí depois ele continua falando assim, vocês também têm que andar em santidade. Em santidade. O pastor Henrique frisou muito bem isso aqui no dia que ele trouxe essa mensagem falando sobre santidade, arrepender dos pecados, não fazer coisas indecentes, coisas imorais, mas andai em santidade. E aí ele continua dizendo assim, ó, deixa a mentira. Vocês antigamente mentiam, mas agora vocês não mentem mais. Deixa a mentira de lado e agora só falem a verdade. Não roubem. Antes vocês furtavam, agora vocês não furtam mais. E vocês vão mais além. Vocês ainda vão repartir com o próximo aquilo que vocês têm. Então não roubem, mas reparta com quem não tem as coisas. Não saia da vossa boca palavras torpes. Não saia nenhum tipo de palavra da boca de vocês que vai servir para trazer contenda, tristeza, vergonha para uma pessoa. Mas antes saia da boca de vocês palavras que possam edificar a vida das pessoas. E aí vocês lembram, capítulo 5, ser depois imitadores de Deus? Primeiro, perdoando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Não vou desdobrar esse assunto, mas esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, andando como filho amado, se sentindo como um filho amado, tendo pleno amor nesse Deus poderoso. Aleluia. E por último, irmãos, ele vai falar também, andando, e ninguém vos engane com palavras vãs. Já estou lá no capítulo 5, tá? Ninguém vos engane com palavras vãs. Sabe quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, na verdade, não é bem assim. A palavra de Deus não está dizendo que é bem assim, dá para dar um jeitinho, não é dessa maneira. Ninguém vos engane com palavras vãs. Vocês têm o conhecimento da palavra e caminhem e andem com ela. Muito obrigado, Joaquim. Versículo 11, ainda estou lá no 5. Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Não façam parte dessas obras. Conservem-se naquilo ali que tem boa fama, naquilo que tem santidade, naquilo que tem amor. E aí ele continua dizendo assim, ó, não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito. Não vos embriaguei com vinho, mas antes enchei-vos do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Falamos isso aqui na semana passada, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos de louvores, salmodiando o tempo todo.
Segunda coisa, para se encher do Espírito, sendo grato a Deus. Temos que ter gratidão para encher-vos do Espírito. Terceiro aspecto de encher-vos do Espírito, suportando-vos uns aos outros. A palavra suportando, ela tem dois significados. O primeiro significado é você dando suporte para o irmão, para que ele possa desenvolver, para que ele possa crescer. E o outro significado da palavra suportando é suportar mesmo, é aguentar, é aturar. Então, para você se encher do Espírito, gratidão, suportando uns aos outros e sendo totalmente adorador a Deus. Nós cantamos aqui, irmãos, e olha para você ver como isso que eu estou falando realmente é sério. Nós cantamos aqui, né? Enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus. Quando nós estamos cantando, quando nós estamos louvando, e num grupo cheio de irmãos, né? Os irmãos aqui louvando com instrumento, isso dá uma sensação muito legal. Você até acha que você está cheio do Espírito, mas só que ser cheio do Espírito é ser grato, é suportando uns aos outros, e cantando e falando o tempo todo em hinos e cânticos. Porque se você só cantar, gritar, enche de Espírito, enche o Espírito, enche o Espírito, e você sair por aquela porta e você não for grato, você não suportar uns aos outros, e você não continuar falando com as pessoas com salmos, hinos e cânticos espirituais, você não vai ser cheio do Espírito. Você vai ter somente esse arrepio, somente essa coisa boa dentro do culto, mas na verdade você não vai ser cheio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é algo espiritual, é algo místico, mas ele é algo prático também. Nós temos que fazer algumas coisas para que a gente possa ser cheio do Espírito. E aí depois ele vem lá falando sobre algumas coisas que nós devemos fazer. Na minha Bíblia ela chama isso de deveres domésticos. Então o pastor Henrique trouxe isso falando sobre o relacionamento do homem e da mulher. Então, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Lembra? Pastor Henrique trouxe um entendimento, depois eu completei com outro entendimento, falando sobre sujeição, tá? Se você não viu essa ministração, tem lá no nosso canal, você entra lá e dá uma olhada. E depois ele continua dizendo assim: vós maridos, amei as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Assim nós devemos fazer. E aí depois ele vem trazendo coisas práticas e orientações práticas para agora pais e filhos. Filhos, honra os seus pais, porque é o primeiro mandamento que vem com justiça, para que te vá bem na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, antes criai na admoestação do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí não para por aí, agora ele vai trazer toda essa prática agora para o trabalho. Ele já falou do laço matrimonial, ele já falou do relacionamento de família, agora ele vai trazer essa parte prática para dentro do trabalho. Então ele está dizendo assim: vós servos, vós escravos, obedeçam em tudo os seus patrões, trabalhem com amor, não trabalhem somente na vista deles, não defraudem. Se você vendeu o seu tempo de trabalho para eles, cumpra direitinho, faça tudo direitinho. E vós patrões, vocês não defraudem o servo de vocês, o empregado de vocês, tratem ele bem, não oprima, não envergonhe, porque o Deus dele é o mesmo Deus de vocês. Então há um só Deus e ele não faz acepção de pessoas. Amém? Então, irmãos, para que a gente possa vestir a armadura de Deus, nós temos que praticar tudo isso. Vocês anotaram? Vocês anotaram desde o começo? Nós estamos lá no capítulo 4, vemos tudo para frente, todas essas coisas. Porque a maioria das pessoas, elas pegam essa pregação isolada da armadura de Deus e falam assim: bom, a armadura de Deus é isso e nós temos que revestir dela. Mas sabe o que acontece? Se você não pratica tudo isso que eu falei, se você não entende tudo isso que eu falei, quando você vai vestir a armadura de Deus, ela não serve, ela não encaixa. Quem lembra aqui de Davi lá com Golias? Davi, um adolescente, pequenininho, foi ungido a rei, ainda não estava preparado, estava caminhando, era um adolescente, um jovem, né? Os filisteus estão ameaçando agora Jerusalém, Israel, e aí tem o Golias lá, o gigante. O rei agora oferece um prêmio para quem enfrentasse aquele gigante, vai ter isenção de posse, vai casar com a filha do rei. Não tinha ninguém que se habilitasse para isso. Davi viu aquilo e disse assim: eu vou contra esse gigante,
eu vou enfrentar ele. E aí corre a notícia e manda lá para o rei. O rei falou, tem alguém que vai enfrentar? Ele falou, tem, graças a Deus. Então traz o guerreiro aqui. Traz o guerreiro aqui que eu quero conhecer ele. Quando chega lá o guerreiro, um adolescente, fala, não, meu, vocês estão de brincadeira comigo? Achei que era um cara forte, um cara grandão, um guerreiro, um adolescente, um jovem. É esse? E vai daqui, ele disse, não, eu vou, porque o Senhor já me deu leão na minha mão, o Senhor já deu urso na minha mão, e ele vai me dar esse incircunciso aí também na minha mão. Aí Saul pega e fala assim para ele, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, você vai usar a minha armadura, a armadura do rei, fala, tá aqui, coloca no menino. Colocou no menino, irmãos, não servia, sobrou, porque estava chegando ali agora. Ainda não tinha aprendido a palavra, ainda não tinha aprendido muitas coisas, como isso aqui que nós falamos. Então vestir a armadura de Deus sem fazer essas coisas, vai ficar igual Davi, com a armadura sobrando, ela não vai encaixar. E aí, irmãos, no versículo 11, acompanha comigo aí. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele está dizendo, temos que nos revestir da armadura de Deus, porque tem algumas ciladas do diabo. E aí, irmãos, nós temos basicamente dois tipos de grupos de pessoas hoje na nação brasileira, no que diz respeito às igrejas. Tem um grupo de pessoas que vai dizer assim, tudo é do diabo. Conhece as pessoas que tudo é do diabo? A televisão é do diabo, a internet é do diabo, não sei o que é do diabo, a Coca-Cola é do diabo, a Honda, você desmonta o painel da moto, chega lá, tem uma menção ao diabo, tudo é do diabo. Então esse grupo de pessoas fala que tudo é do diabo. E tem um outro grupo de pessoas que fala que não, nada é do diabo. Deus está no controle de todas as coisas, nós já fomos salvos por Cristo Jesus, e o inimigo não toca. O inimigo não rela. Então tem pessoas que acreditam que o diabo faz tudo, e tem pessoas que acreditam que o diabo não faz absolutamente nada. Qual que é o nosso posicionamento com relação a isso? O nosso é um meio termo. Sabemos que algumas coisas o inimigo pratica, e sabemos que algumas coisas é decorrente do fruto do pecado, né? A consequência do pecado, a consequência dos nossos atos. Então, nem tudo é do diabo, mas ele está dizendo, revestível de toda a armadilha de Deus, e ficar esperto com as ciladas e astutas do inimigo. Você sabe qual que é o grande problema da gente aceitar que o diabo faz tudo? É que nós nunca tomamos responsabilidade sobre as nossas coisas. Então a gente vai sempre colocar a culpa no diabo. Foi o diabo que me tentou, foi o diabo que me levou por esse tipo de coisa, foi o diabo. E aí nunca você se arrepende dos seus erros. Você nunca se arrepende dos seus pecados. Vocês já ouviram dizer daquela ilustração do cavalo? Então tinha duas fazendas, tinha um cavalo amarrado lá, o diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo saiu desembestado, entrou na fazenda do outro rapaz, destruiu a fazenda do rapaz. O rapaz, vendo que a fazenda dele estava destruída, foi e matou o cavalo. O cara que era o dono do cavalo falou, não, você é doido, você matou o meu cavalo, agora é guerra. Foi lá e matou o cara. E aí os parentes dele ficou sabendo de toda essa briga que tinha matado, foi lá e se vingou da outra família. Ou seja, virou uma bagunça terrível. E aí o diabo pegou e falou, mas eu só soltei o cavalo. O resto quem fez foi o povo. O diabo só soltou o cavalo, o restante quem fez foi o povo, porque o povo não sabe se arrepender, o povo é orgulhoso, o povo não sabe pedir perdão, o povo não sabe parar para analisar a situação e tentar buscar a estratégia do Senhor, e já vai para as vias de fato. Então o grande problema de nós colocarmos toda a culpa no diabo é isso, que nós nos isentamos das nossas responsabilidades. Há um pastor muito famoso aqui no Brasil, o nome dele é Paulo, eu não lembro do sobrenome dele, mas ele é um pastor que ele é muito referência nessas questões de áreas espirituais e na parte de batalhas espirituais. Tem uma situação dele, que eu vou parafrasear aqui, não tem a citação na íntegra, mas ele vai dizer assim, na caminhada cristã, no desenvolvimento cristão, 10% dos nossos problemas, 10% dos nossos pecados é herança hereditária. Maldição hereditária veio dos nossos pais, 10% veio dos nossos pais. Eu tenho esse jeito assim porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Isso é 10%. Ele vai dizer que 10% é responsabilidade do inimigo, 10% é responsabilidade do demônio, e o restante, os 80% que sobra, é a nossa reeducação.
80% são coisas que nós não praticamos. São coisas que nós ouvimos, sabemos e não colocamos em prática. Olha só, é um grande pastor muito conhecido no meio, e ele vai dizer que 80% das coisas que acontecem é mais responsabilidade nossa e dos nossos atos. E isso é verdade, irmãos. Eu parei para pensar, nós estamos num tempo hoje que as coisas estão muito difíceis. As coisas estão muito difíceis. O pecado é iminente, as coisas estão acontecendo, está difícil realmente de ser crente, de servir ao Senhor. Mas, irmãos, você sabia que a sociedade ela não tem conseguido mais diferenciar quem é crente e quem não é crente? A sociedade agora não consegue mais identificar agora quem é a igreja e quem não é a igreja. Só consegue identificar quando nós estamos no culto, quando a gente vem para o culto. Aí todo mundo sabe que nós somos crentes. Mas a partir do momento que nós vamos para o mundo, e aí amanhã está todo mundo nas escolas, nos trabalhos, nos coletivos, eles não conseguem identificar. Porque na maioria das vezes nós não temos um comportamento de acordo com as escrituras. E a gente fica muito parecido com o mundo. E aí eles não conseguem identificar. Sabe? E a gente vem nos cultos. A gente vai na célula na terça, a gente vai na oração na quarta, a gente vai no culto no domingo, mas ainda há uma dificuldade muito grande de ter um encontro genuíno com Deus e se entregar totalmente a Cristo Jesus e ter uma vida compatível com Cristo Jesus. Você vê que há muita dificuldade hoje em dia. Qual que é a maior dificuldade do pastoreio? É convencer as pessoas que elas precisam ler a Bíblia e orar. Essa é a maior dificuldade. A maior dificuldade. As pessoas chegam para você com um monte de problema, um caminhão de problema. Eles falam assim: irmão, mas você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Também não. Você está jejuando? Também não. Você está entendendo? E nós estamos falando de quem? De ímpio que está lá fora? Não, nós estamos falando de quem está na igreja. Então, se nós não colocarmos em prática as coisas que nós ouvimos e a palavra de Deus que está à inteira disposição nossa, não adianta ficar colocando a culpa no diabo. Não adianta. Não adianta. Há um pastor que brinca, né, lá em Gênesis, lembra que quando Adão e Eva pecou, o Senhor passou uma repreensão para cada um, uma correção para cada um. Então, para o homem, você pecou, agora você vai ter que trabalhar. Pecou, vai ter que trabalhar, porque antigamente não precisava trabalhar, nascia tudo direitinho, bonitinho. Pecou, agora você vai ter que trabalhar, vai ter que, do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento. E para a mulher, vou multiplicar as dores de parto. Essa foi a repreensão, o castigo que o Senhor passou para a mulher. E para o inimigo, falou: agora você vai rastejar pela terra, certo? A mulher vai te ferir a cabeça e você vai ferir ela o calcanhar. E você vai comer o pó da terra. Deus falou que a serpente, o inimigo, ia comer o pó da terra. Sabe o que isso significa? Nós estamos andando e nós estamos gerando pó. Nós estamos gerando rastro. E o inimigo, a serpente, se alimenta desse pó e desse rastro. Se você deixa muito pó para trás, ele come e cresce. Se você deixa pouquinho pó, ele fica desnutrido e bem pequenininho. Então o pastor costuma brincar que cada um tem o diabo que alimenta. Se alimenta muito ele é grandão. Se você alimenta ele pouquinho, ele é pequenininho. Então cada um tem o diabo que alimenta, né? Com o rastro que ele faz. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa vida inteira na prática. Na prática. Sabendo tudo que a palavra fala, o que ela nos orienta. Aquilo que o Senhor deixou como promessa para nós temos que saber. E aí no versículo 12 ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então a nossa luta hoje, irmãos, não é contra pessoas. A nossa luta hoje não é contra pessoas. Às vezes você se depara com uma pessoa que ela está tirando o seu sossego, ela está tirando a sua paz, ela está te enfrentando, ela está te importunando, seja em vários aspectos, seja no trabalho, seja na família, seja na amizade, mas na verdade a sua luta não é contra ela,
mas a luta é contra aquilo que está agindo na vida dela. Então não adianta você brigar com ela, não adianta você estapear ela, porque não vai mudar. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e dominadores nas regiões celestiais. Agora, irmão, você lembra que nós somos a igreja e nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais? Então a nossa luta, a nossa batalha é lá em cima, é no nível de cima. É como hoje também na política, eu não vou votar para o A, eu não vou votar para o B. Não adianta a gente ir contra uma pessoa, não adianta. Nós temos que orar para que nas regiões celestiais o Senhor ele declare, o Senhor libere sobre o Brasil o que é melhor pelo Brasil. Mas não adianta você ficar perseguindo o A e o B, esse é isso, o B é aquilo, é esse eu não voto, esse eu não voto. Porque vocês percebem, a nossa luta não é contra isso, não é contra isso, mas nós temos que estar orando o tempo todo para combater essas coisas. A mesma coisa com instituições, irmãos. A nossa luta não é contra as instituições, mas nossa luta continua sendo com principados e potestades que estão desenvolvendo essas coisas e colocando na mente das pessoas, e elas estão praticando isso. E aí no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. A armadura de Deus, de onde que o apóstolo Paulo tirou isso, irmãos? O apóstolo Paulo ele tirou essa armadura de Deus olhando para os soldados romanos. E aí ele continua dizendo assim, para vocês resistir no dia mau. Dia mau. Aqui tem dois aspectos do dia mau. O primeiro aspecto do dia mau, que nós temos mais em mente na nossa cabeça, que isso é gravado na nossa cabeça, o dia mau é quando você tem problema. Sabe quando você sai de casa, por exemplo, vamos supor, você saiu de casa para trabalhar com o carro quebrou, aí você diz que o dia é mau. Vamos supor que você foi trabalhar, chegou lá no trabalho, você foi demitido, esse dia ele é mau. Você perdeu um ente querido, como o pastor Henrique perdeu um ente querido, nós falamos que esse dia é um dia mau. Mas será que o dia mau, ele é um dia mau mesmo? Será que a palavra de Deus ele está se referindo sobre essas coisas? E está. Porque todo mundo, irmãos, todo mundo, ninguém está isento dessas coisas. Quem foi que nunca passou por uma dificuldade financeira? Quem foi que nunca ficou doente? Quem nunca teve um ente querido que ficou doente? Quem foi que nunca perdeu um ente querido? Todo mundo vai passar por esse dia mau. Mas ele está dizendo, se preparem. Tem uma armadura de Deus para que vocês possam passar por esse dia mau. E aí, para a gente ter um entendimento completo e ver isso na prática, é mais ou menos o que o pastor Henrique expressou aqui. Ele disse que perdeu a irmã dele, estava muito triste, muito angustiado, mas ele conseguiu subir aqui e expressar um louvor em gratidão a Deus. Porque ele está revestido de uma armadura, ele está revestido da palavra, ele está revestido da promessa de Deus, e ele está colocando isso na prática. Ele está colocando isso na prática. Mas o dia mau, ele vai mais além do que isso. O dia mau é quando nós passamos o dia todo e nós não separamos um tempo para Deus. O dia mau é aquele dia onde você não pensou na palavra, onde você não pensou no sacrifício de Cristo, onde você não pensou no relacionamento com Deus, e mais, você pensou contra tudo isso. É o dia que você foi tentado, é o dia que você pecou, e você deixou tudo que diz respeito a um reino de lado. Esse é o dia mau. Porque, irmão, se nesse dia em que você recebe a notícia que você perdeu um ente querido, mas você tem a palavra de Deus, você se alegra nela, esse dia foi mau? Não, porque ele tem a palavra, ele tem esperança, ele tem convicção em Cristo Jesus. Agora, se no dia, na segunda-feira, você não perdeu ninguém, você não bateu o carro, você tem dinheiro no bolso, não tem problema nenhum, mas você não se dedicou à palavra, esse dia é bom ou esse dia é mau? É mau. O dia é mau, irmãos. Então, quando nós falamos do dia mau, ele tem esse aspecto de dificuldade, mas não se apegue nisso.
O dia mau é quando nós não nos dedicamos à palavra de Deus, o seu reino e tudo aquilo que o Senhor já deixou para nós. Esse é um dia mau, extremamente mau. E nós não devemos fazer isso, irmãos. E para que possa existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então nós sabemos que havendo feito tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós já mencionamos, chegou o dia mau, a gente possa estar firme. Porque sabia, irmãos, que você pode fazer tudo, praticar tudo, chegar o dia mau, mas você não aguentar o baque, e você não ficar firme, e você desistir. Lembra daqueles memes que passam nos finais de mês? Aparece lá o mês de fevereiro, né? O mês de fevereiro acabou, eu consegui, eu resisti. Aí aparece lá o Sylvester Stallone lá, todo arrebentado, todo sangrando, falando, não, eu consegui passar o mês de fevereiro. Ele conseguiu, mas de uma forma totalmente arrebentada. Então a armadura de Deus, a palavra de Deus, ela serve para nos conservar bem, para que a gente passe por isso e a gente fique firme. Firme. E eu falava isso com o pastor Henrique, eu falava para ele, pastor, como é que a gente consegue entender como uma pessoa passa por um problema, uma dificuldade, ela fica totalmente desesperada, uma pessoa sem Cristo, e como que a gente vê que a outra pessoa que passa pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, ela é ser humano como a outra, ela não fica tão desesperada? Por causa da armadura de Deus, por causa da palavra, por causa daquilo que o Senhor um dia disse para nós. Ele disse assim, a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Todo mundo sabe que o contrário de paz é guerra. Então se Deus está se no mundo nós não temos paz, nós temos guerra. Se sai a guerra de lado, nós temos paz. Mas Jesus está dizendo assim, a minha paz não é igual a essa que o mundo dá. A paz que eu dou para vocês é uma paz em meio à guerra, é em meio à tribulação. Vocês estão passando por dificuldade, vocês estão com sofrimento, vocês estão com angústia, mas tem algo dentro de vocês. Tem algo dentro de vocês, tem o Espírito Santo dentro de vocês, que traz um consolo, que traz uma firmeza, que traz uma alegria, que traz uma luz, que traz uma esperança, que traz uma perseverança. E você diz assim, eu não vou sucumbir a isso. Eu não vou sucumbir a isso, porque agora eu tenho o reino de Deus. Eu tenho a paz e suas promessas. Eu quero ler um texto com vocês, Hebreus 11:13. Hebreus 11:13. Capítulo 11 de Hebreus. Todo mundo sabe que é o capítulo dos heróis da fé. No versículo 13, olha só o que ele vai falar. Ele está falando no comecinho do capítulo, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E aí ele vai mencionar, né, Abel, Enoque, Noé, Abraão, de todos os feitos que eles fizeram. Aí no 13 ele diz assim, todos esses morreram na fé, olha só, sem terem recebido as promessas. Olha só, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, todos nós queremos milagre, todos nós queremos ver milagres. Nós tivemos uma série completa sobre todos os milagres que Cristo fez. Cristo continua realizando milagres nessa terra. Nós somos frutos de milagre. Mas irmãos, e se o milagre não acontecer? Você desiste da caminhada? Se o milagre não acontecer, você desiste de Cristo Jesus? Você desiste do seu Senhor? Porque se você fizer isso, você está dizendo que o milagre é mais importante do que Ele. Você se apega no desejo do milagre e esquece dele. Mas nós não, irmãos, nós não somos assim. Cremos no milagre, mas se o Senhor não fizer milagre, nós continuaremos com Ele. Porque esses aqui morreram sem as promessas terem sido cumpridas. E as pessoas falam que, não, você só vai morrer depois que Deus cumpriu o propósito na sua vida ou as suas promessas. Não é o que a Bíblia está dizendo. Pode acontecer que você morra sem cumprir o propósito, sem cumprir a promessa.
Mas a promessa, ela não é maior do que o nosso Deus. A promessa, esses feitos não são maiores do que o nosso Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu e ouviu coisas inefáveis, inexplicáveis. Eu não tenho palavras para dizer aquilo que eu vi. E essas coisas estão preparadas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Nem se viu, nem se ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus! Nós estamos muito apegados nas circunstâncias dessa terra, nas promessas dessa terra, nas realizações dessa terra. Mas irmãos, o que Deus tem preparado para nós é grande. O que Deus tem preparado para nós é majestoso. O que Deus tem preparado para nós é glorioso. Ei, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Traz esse entendimento para nós, Deus, que não é por circunstância, não é por vista, mas nosso reino não é daqui. Nós temos lugar, nós temos um lugar guardado nos céus ao teu lado. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ei, aleluia. E aí ele continua voltando para Efésios 6:14, ele diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Cingido os vossos lombos, ele está falando sobre cinto, ele está se referindo sobre cinto. O cinto é o que prende a roupa, é o que prendia o uniforme, é o que prendia a armadura para que ela não caísse. Outro dia nós fomos jogar bola com os meninos e tinha um menino lá que perdeu o cordão do short dele. E ele estava jogando bola e o short dele caía. Então ele corria e puxava, ele não sabia se corria ou se puxava o short, porque o short dele estava caindo. Então o que a palavra está dizendo assim, que nós temos que ter as nossas vestes firmes, amarradas, para que a gente possa estar livre para a ação. Para que a gente possa estar livre para a ação, para o combate, para correr, para caminhar. E temos que estar com os lombos cingidos, amarrados e as pernas livres para caminhar e para trabalhar para o Senhor. E aí ele diz assim, vestido a couraça da justiça. A couraça era algo que ia por debaixo da armadura. É como se a gente estivesse falando de um colete à prova de balas. A couraça da justiça. Essa couraça da justiça é o que guarda o coração. Essa couraça da justiça é o que guarda a sua vida. Então ele diz assim, estejam vestidos com essa couraça. Deus, Cristo Jesus é o que está guardando o nosso coração e é o que está perseverando as nossas vidas. Você sabia que você está vivo hoje porque o Senhor está guardando a sua vida? Porque o Senhor está perseverando no seu coração. Isso é maravilhoso. Eu lembrava na minha vida e falei, Senhor, quantas vezes eu estava próximo da morte? Quantas vezes eu estava próximo da morte? E o Senhor me vestiu com essa couraça. O Senhor me deu a vida, conservou a minha vida. E eu quero hoje retribuir com essa vida que o Senhor conservou, para que ela seja a honra e glória do Senhor, para que possa edificar a vida de outras pessoas. Isso é couraça. Vocês estão me acompanhando? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, nessa nossa longa caminhada, vou dizer curta, né? Porque aqui o nosso tempo é muito breve, muito rápido, né? Mas nessa caminhada nossa aqui na vida, ele está dizendo assim, ó: por onde vocês forem, por onde vocês caminharem, levem sempre o evangelho. Está morando em São Paulo? Leva o evangelho. Vou mudar para o Nordeste? Leva o evangelho. Estou vindo do Nordeste para São Paulo? Leva o evangelho. Estou mudando de trabalho? Leva o evangelho. Estou indo para a escola? Evangelho. Estou indo para a faculdade? Evangelho. O evangelho para reger a sua vida, para orientar a sua vida, e outra coisa, o evangelho para você anunciar para outras pessoas. Então ele está dizendo nessa caminhada, por onde vocês andar, quem vocês conhecerem, pregue o evangelho. Anuncie o evangelho, mostrem as boas novas de Cristo Jesus, pela paz, em amor. E aí, irmãos, aqui nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê?
Porque as pessoas estão lá fora, endemoniadas, encapetadas, estão indo para o inferno. Adianta você dizer que ela está indo para o inferno? Ela já está indo. Não adianta você repreender e ficar falando você é do diabo e você vai para o inferno e não sei o que. Não. Pregue o evangelho, pregue as boas novas, amor, carinho, mansidão, longanimidade. Ei, ele tem que ver a diferença em Cristo Jesus. Ele tem que saber e falar: eu quero conhecer cada vez mais esse Cristo Jesus. E eu ouvindo, esse dia estava comentando com o pastor Henrique, um podcast do Abe Uber, 2h40 de podcast, e ele falando assim que, olha só como é maravilhoso isso, a pregação do evangelho. O pai dele era multimilionário nos Estados Unidos, cresceu um desejo no coração do pai dele, de fazer missões, e eles falaram: vamos pegar toda a nossa grana e vamos canalizar para ganhar mais vidas para Jesus, para abrir igrejas, para ganhar vidas, almas para Cristo Jesus. A primeira ideia, o primeiro plano era para o Paquistão, mas coitado, ele era tão ingênuo, que ele foi lá na embaixada paquistanesa e diz assim: eu quero entrar no Paquistão para pregar o evangelho, o país totalmente muçulmano. Deixaram ou não deixaram? Não deixaram, né, irmão? Não pode, não existe isso. Então nós vamos para o Brasil. Vieram para o Brasil, irmãos, com muita grana, injetaram toda essa grana nas missões, ações sociais, abertura de igrejas. O Abe contando que eles eram milionários, ele era pequenininho. Aí os irmãos dele falaram assim para ele, você sabia que o nosso pai e nossa mãe tem muita grana, né? Aí ele falou: mas tem muita grana? Nós estamos andando de chinela havaiana, de fusquinha, nós temos muita grana. Aí ele foi perguntar para a mãe dele, falou: mãe, vem cá, é verdade que a gente tem muito dinheiro? A mãe dele falou: sim, é verdade. E por que a gente não usa para nós? Falou: nós estamos usando para ganhar vidas, e por onde eles andavam, eles semeavam, pregavam o evangelho e ganharam muitas vidas para Cristo Jesus. Muitas vidas, com desejo de servir a Cristo Jesus, com desejo das pessoas receberem a Cristo Jesus e se alegrarem com Ele. Isso é maravilhoso. Então, a pregação do evangelho, os calçados. E aí, irmão, alguém dorme aqui de calçado? Alguém toma banho de calçado? Não, você usa calçado quando você sabe fazer alguma atividade, né? Então não é parado, irmãos, é para fazer, é para ir, é para andar, é para caminhar, é para trabalhar, é isso aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas é dessa maneira que temos que fazer. 16. Tomando sobre tudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando nós falamos de escudo da fé, a gente já lembra lá do escudo lá do... Como é que... Capitão América, irmãos, isso aí. A gente já lembra lá do escudo do Capitão América, certo? Capitão América, ele usa o escudo dele para defender e para às vezes atacar. Se a gente for ver mesmo na íntegra, o escudo ele é para se defender, né? Então, irmãos, nem todas as vezes nas nossas vidas é para atacar, mas tem hora que é para se defender. Você vai ver que os grandes lutadores, eles vencem as suas lutas, seja no boxe, seja no MMA, porque eles conseguem resistir, eles conseguem defender. Você vê as lutas no MMA, o cara que está batendo, ele está batendo, ele está colocando toda a energia dele ali, ó, batendo, e o outro está só aqui, ó, defendendo. Quando esse cara termina de bater, cansa de bater, aí o cara que defendeu, que está com um pouco mais de energia, ele levanta e dá só uma. Sabe aquele nocaute? Sabe aquele chute do... Foi o Anderson Silva lá que deu aquele chute lá, puf, aqui no queixo do cara, e o cara, puf, apagou. É isso, irmãos. O escudo é para isso, é para defender. Defende. E na hora certa, cara, é um golpe só. Puf, e a pessoa cai em nocaute. O inimigo cai em nocaute. É o inimigo, tá, irmão? Não é a pessoa não, tá? É o inimigo cai em nocaute. E o escudo que ele está se referindo aqui na época, ele não é esse escudo do Capitão América, que é redondinho, que é pequenininho assim, não. O escudo daquela época, ele era do tamanho de um homem. Então ele cobria o homem inteiro. Quando eles iam para a guerra, ele colocava o escudo, ele ficava aqui assim em pé, e o escudo vinha aqui assim, ó, protegia tudo.
Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim: vocês têm um escudo, façam uso desse escudo, porque ele protege vocês por inteiro, não deixa nada de fora, e nós precisamos fazer o uso desse escudo, para que a gente possa, irmãos, neutralizar os dados inflamáveis do maligno. O maligno, irmãos, ele está por aí lançando os seus dardos, o tempo todo, ele não para, lançando aqui, lançando ali, lançando aqui, lançando ali, e nós temos que estar preparados e sabendo dessa luta, e com o nosso escudo aqui, ó, só se defendendo, se defendendo, se defendendo em Cristo Jesus. E aí no 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Para que serve o capacete, irmãos? Para proteger a cabeça, para proteger a cabeça. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado e proteger a nossa mente. É por isso que nós sempre falamos aqui para vocês e sempre orientamos: o que você está lendo? O que você está assistindo? O que está entrando na sua cabeça? Porque, irmãos, aquilo que você ouve muito, aquilo que você assiste muito, aquilo vai entrando de uma forma sutil na sua cabeça, e quando você vai ver, você vai tendo comportamentos parecidos com aquilo que você está assistindo. Quem que nunca assistiu um filme aqui que não se colocou no lugar do mocinho, né? Do galã? Você entra lá para dentro, aí você começa a admirar aquilo lá, e daqui a pouco você vai tendo alguns comportamentos parecidos. Então você pega a palavra de Deus, você pega a oração e o jejum, você dedica quase nada a isso, quase nada, mas você assiste Big Brother o dia todo, assiste à noite e está com o pay-per-view acompanhando as câmeras no seu celular. Você vai ficar parecido com Jesus Cristo, ou você vai ficar parecido com o Thiago Abravanel que está lá no BBB? Não tem, vai ficar parecido com o Thiago Abravanel, né? Ou assistir o Silvio Santos, vai ficar parecido com o Silvio Santos, né? Mas, oi, né? Então, irmãos, vocês têm que saber no que vocês dedicam o tempo e a mente de vocês. É verdade, a gente fala assim brincando, mas é verdade. Aquilo que você se dedica, você vai ficar parecido com aquilo. Está se dedicando à palavra, a Cristo Jesus, vai ficar parecido com isso, entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado e guardar a nossa cabeça e a nossa mente. Se a nossa cabeça e a nossa mente vai bem, o corpo vai todo bem. Mas se a nossa cabeça vai mal e o nosso pensamento vai mal, o corpo vai totalmente mal, porque é a cabeça que guia todas as coisas. Então guardem a mente, guardem a cabeça de vocês, emprestem ela para aquilo que é bom, para aquilo que é santo, para aquilo que é amável, para as escrituras, para testemunhos, para isso. E as outras coisas rejeitem, as outras coisas não participem, para que vocês não estejam participando das obras infrutuosas e vocês não fiquem sem frutos. E a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é isso daqui. Mas ele não é somente a palavra de Deus física, a Bíblia física, mas ela é a palavra espiritual, porque nem sempre você vai ter uma Bíblia com você, né? E vocês já viram às vezes nos vídeos por aí, que o pastor bate na cabeça dos irmãos com a Bíblia para ver se entra na cabeça. Não entra, né, irmão? Não tem nada a ver, não é isso, né? A palavra de Deus, ela não é isso, ela é espiritual. Ela está aqui física, mas ela é espiritual. Ela sai a letra daqui, ela entra na minha mente, ela entra no meu coração, e de uma forma espiritual eu combato todas as coisas. Então ela é espiritual. Vocês têm que estar sempre armados com essa espada, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. É por isso que nós falamos tanto: leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Sabe para que ler tanta Bíblia? Para decorar, para saber, para quando você estiver numa situação de dificuldade, você lembrar de um versículo e dizer: é esse, é assim, 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 assado. Quando você se deparar com uma pessoa em dificuldade, você fala para ela assim, ó, a palavra de Deus diz assim, 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 e assim, e assado. Porque você não vai dar bons conselhos, as pessoas não querem bons conselhos, as pessoas não querem saber sua opinião. Vocês têm que dar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Nós temos que ler essa palavra até decorar, até ela entrar dentro do nosso coração, até ela entrar dentro da nossa mente. Eu acho maravilhoso, cara, eu fico falando: Senhor, me dá essa memória, Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai pregar, e ele fala assim: irmãos, abre tal capítulo. Aí os irmãos abrem lá, e ele está aqui, falando, recitando a palavra, e sem ler, cara. O cara conhece a palavra, a Bíblia inteira, memorizada na cabeça dele, pá,
Fala, meu Deus. Agora, qual que é a diferença do Hernanes Dias Lopes e para mim? Que eu não tenho a mesma leitura que ele tem. Eu não tenho a mesma entrega que ele tem. Porque se eu tivesse, talvez eu conseguiria. Então nós temos que ler essa palavra, nós temos que ter ela cravada na nossa mente e cravada no nosso coração. A espada do Espírito, conhecimento das Escrituras. E aí, irmãos, vocês lembram? Jesus, quando ele foi tentado no deserto, Jesus agora é batizado no Rio Jordão, é levado para o deserto, fica ali 40 dias e 40 noites, quem aparece para ele? O diabo. Quando ele teve fome, olha só, apareceu para ele quando ele teve fome, chega para ele, tenta ele, fala, meu, filho de Deus com fome, filho de Deus é para ter vitória, transforma essa pedra em pão. Eles, nem só de pão viverás um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou assim, então faz o seguinte, vem aqui que eu vou te mostrar, tá vendo esse reino aqui, ó? Tudo isso aqui é meu, foi me dado, tá tudo sobre o meu comando. Se você se prostrar a mim e me adorar, eu te dou todo esse reino, tudo isso nas suas mãos. Ele disse, de jeito nenhum. A palavra de Deus que só diz que nós só se prostramos diante do nosso Deus e somente a Ele adoraremos. E aí o diabo falou assim, então faz o seguinte, já que você está citando tanto a palavra, eu tenho um versículo aqui para você. Está escrito que se você cair, o Senhor te sustenta, as suas mãos te sustentará. Se joga dessa pedra aqui para Deus te sustentar. E ele vai dizer assim, está escrito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. E ele vence pela palavra, ele venceu pela palavra. A mesma coisa somos nós. Tenhamos a espada do Espírito cravada na nossa mente e no nosso coração, para a gente sair citando ela para o inimigo e para quem apareça na nossa frente. 2 Timóteo, capítulo 2,15 diz assim a palavra do Senhor, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra e a verdade. Olha só, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí no versículo, terminando já, irmãos, avançando aqui do 18 e 19, diz assim, capítulo 6 de Efésios, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Então o apóstolo Paulo está falando, e vocês se revistam da armadura de Deus, mas estejam sempre orando, em todo o tempo, com súplica no Espírito, e vigiando nisso. Irmãos, orando o tempo todo. Você está indo para o trabalho, está orando. Você está trabalhando, você está orando. Você está na fila do supermercado, você está orando, clamando ao Senhor. Você sabia que o Senhor pode te usar na fila do supermercado? Pode ser que o caixa, pode ser que uma pessoa que está naquela fila ali, seja uma pessoa que esteja precisando de uma palavra. E se você está orando o tempo todo no Espírito, e o Senhor falar, vai lá e diga para ela assim, diga para ela assado, pregue o Evangelho para ela, olha que maravilha. Mas se você está flutuando com a sua mente, com a sua cabeça, pensando em coisas que não tem nada a ver, Deus vai te dar essa orientação? Não vai, irmãos, não vai. Então nós temos que estar sempre o tempo todo orando ao Senhor, para que Ele possa dar essas estratégias para nós. E aí o apóstolo Paulo, ele termina esse versículo dizendo, né, orando em todo o tempo, e orem por mim também, porque sou embaixador do Evangelho de Cristo em cadeias. Orem para quando eu falar, essa mensagem faça efeito na vida das pessoas. Porque, irmãos, qualquer um pode pregar, qualquer um pode falar, mas se Deus não abençoar, não der unção, para que essa palavra caia como um bálsamo, caia como uma verdade na vida dos irmãos, não adianta. Então nós temos que orar para que essa palavra faça efeito na vida das pessoas. E eu já estou quase encerrando. Hebreus 11, 33, 34, eu quero que você abra comigo, eu já estou quase encerrando. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha isso aqui, irmãos, da fraqueza
tiraram força. Filho de fraqueza é o quê? Fraquezinha. Certo? Mas olha o que ele está dizendo. Da fraqueza tiraram forças. Ei, irmão, você está se sentindo fraco? Em nome de Jesus, tira a força dessa fraqueza. Ele está dizendo que é da fraqueza que ele tira a força. Porque quando você está forte, você está dizendo assim: eu sei, eu posso, eu consigo, eu conheço, pode deixar que eu mato no peito e eu resolvo. Mas quando você está fraco, você está dizendo assim: eu não sei, eu não consigo, eu não posso, e eu sou totalmente dependente do Senhor. E aí o Senhor pega essa fraqueza e transforma em força, em todo o seu poder. E é quando a gente resiste ao dia mau e a gente fica firme. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E aí ele diz assim: tiraram fraqueza das forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugas os exércitos dos estranhos. E para finalizar, Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu, Jesus Cristo dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, você não está sozinho. Há uma promessa de Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu estou com você até a consumação dos dias. Tenham confiança, tenham esperança e tenham certeza que Cristo Jesus é por nós e Ele nos ama completamente. Amém? Irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nosso tempo já está estourado, mas para mim foi uma bênção. Espero que tenha sido uma bênção para vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.